Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou refazer mais um projeto que eu não tô satisfeita com ele. É um vídeo que eu já fiz há um tempo e eu não gostei muito do revestimento que eu usei, que era um corino muito ruim de trabalhar, não deu um acabamento tão legal, então eu vou refazer. E a costura aqui é a Long Stitch Losango. Essa é uma costura super simples e super legal de fazer, mas realmente eu não tinha usado bom revestimento na época. Eu usei um corino que eu comprei, eu não lembro se foi no Shopee, eu não tô lembrada onde que eu comprei, mas era um corino, não era próprio para encadernação, o verso dele era muito ruim, ele tinha aquela espécie daquele cabelinho sintético no verso que fica muito ruim, o acabamento não ficou bom, eu não gostei e resolvi refazer, igual vários projetos aqui que eu tô refazendo. Então eu desfiz o caderno, né, tirei a costura, soltei todos os bloquinhos, depois eu soltei todo o revestimento, que foi um pouquinho mais complicado, porque já estava colado há um tempo, mas eu consegui soltar tudo. E vou reaproveitar aqui o papelão, né, e os bloquinhos que já estão furados e tudo mais. Então, algumas medidas e algumas coisas vão ser as mesmas que eu já tinha usado, mas eu vou explicar aqui direitinho como é que eu fiz aqui para só adaptar. E aí vocês, obviamente, fazem com as medidas que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui direitinho ao longo do vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se por um acaso você ainda não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. E não esqueçam de me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrar no canal do Telegram, que lá tem mais conteúdo do que tem aqui. E eu também sempre aviso quando tem vídeo novo por aqui também. No meu caso, como eu tô começando com algumas medidas já prontas, já que eu tô fazendo um caderno, refazendo um caderno pronto na verdade, os meus cálculos aqui vão ser um pouquinho diferentes, mas eu vou mostrar qual que é o princípio do cálculo de tamanho desse tipo de caderno. Para esse tipo de caderno, a gente tem as duas capas isoladas, mais a lombada, e os gaps, que são esses espaços, esses intervalos entre uma capa e outra, que permitem que a capa abra, certo? As minhas medidas que eu tenho até o momento, de miolo, eu tenho 14.2 por 20.4, o meu papelão da capa, que seria esse principal aqui, maior, é 14 por 20.8, e a minha lombada, esse papelão do meio, tá 3.5 por 20.8. Então, qual que é a lógica aqui? Você precisa fazer com que a sua capa final, seja maior do que o miolo de 4 a 6 milímetros. No meu caso, eu já tenho a minha medida do miolo, que já tá cortado. Então, o meu miolo aqui é 14.2 por 20.4. Eu vou trabalhar com a minha capa 4 milímetros maior, ok? Então, eu teria aqui 14.6 por 20.8 centímetros de capa final. A capa final, é importante vocês entenderem o seguinte, a capa final não é a mesma coisa do papelão, certo? A capa final, o que vai determinar o valor da capa final, vai ser o papelão mais o gap ou a canaleta, certo? Que é esse espaço em branco. Então toda essa linha aqui, deixa eu aumentar o tamanho para ficar mais fácil de enxergar. Essa linha aqui é que vai determinar o tamanho final da minha capa. Então a minha capa final, que é o papelão mais o gap, vai ter 14.6 de largura, certo? Eu já tenho um papelão de 14, então o meu gap seria 14.6, seria 6 milímetros, né, no caso. Ok? Então essas aqui são as medidas que eu vou trabalhar. Como que você faria o cálculo do seu gap se você já não tivesse as medidas fechadas, né? Que é o meu caso aqui, já que eu tô aproveitando um caderno. O gap, para esse tipo de encadernação, eu gosto de trabalhar com o seguinte. O meu gap, para esse tipo de encadernação, eu faço o cálculo dessa forma. É a espessura do meu papelão mais a diferença de tamanho capa-miolo dividido por 2. Ou seja, o meu papelão aqui tem 2 milímetros de espessura, certo? Opa! 2 milímetros de espessura. A diferença de tamanho capa-miolo. Eu acabei de falar aqui que eu vou trabalhar com uma diferença de 4 milímetros, certo? Você pode trabalhar de 4 a 6, eu escolhi trabalhar com 4 milímetros. Então aqui é a diferença capa-miolo, 4 milímetros, dividido por 2. Então aqui seria, na verdade, 2 milímetros. O meu gap deveria ser, na teoria, 4 milímetros, mas eu vou trabalhar com 6 porque é o que eu já tenho pronto aqui dessas outras medidas. A capa provavelmente vai ficar um pouquinho maior do que eu gostaria que ela ficasse, mas não vai ficar com um resultado ruim, ok? Esse cálculo de gap é puramente um macete para facilitar, para que você tenha uma capa aí um pouco mais harmônica. Não quer dizer que isso aqui seja uma regra e que vai dar errado se você fizer diferente, não é isso. Mas é um macete que eu uso, que eu acho que funciona bem. Eu vou trabalhar com 6 milímetros, não vai ficar ruim,
mas eu normalmente trabalharia com 4 milímetros, tá? Só para vocês entenderem os meus cálculos. Então, essas aqui vão ser as minhas medidas de papelão, de miolo e de lombada. E aí eu preciso também pegar qual que vai ser o tamanho do meu revestimento, correto? O que que eu vou fazer para esse revestimento aqui? Deixa eu já ajustar a medida aqui do gap, da distância entre um e outro. Vou colocar aqui 6 milímetros. Então, eu teria isso aqui para minha capa. O revestimento você pode fazer de duas formas. Você pode fazer um revestimento único, que vai englobar tudo isso aqui, certo? Com as abas aqui dos lados para você poder fazer a cola para dentro, ou você pode dividir em 3 partes, que é o que eu vou fazer para esse projeto específico. Eu vou fazer um revestimento para cada uma das metades aqui do papelão e depois um revestimento central, porque eu quero trabalhar com 2 diferentes. E aí eu vou pegar um segundo, então, e englobar essa parte central. Ok? Quais vão ser as medidas que eu vou usar então? Começando pelos revestimentos maiores, vai ser na largura, eu tenho que ter a largura do papelão, 14 milímetros, mais o tanto que eu vou usar de aba aqui, eu vou usar 2 centímetros para cada lado, então a minha largura do revestimento maior vai ser 16 centímetros. E de altura, eu tenho a minha altura de 20,8 mais 4 centímetros, já que é 2 centímetros para cada lado, então aqui 24,8 centímetros de revestimento maior, vezes 2, né? Porque eu tenho 2 revestimentos aqui, um para cada papelão. O revestimento central, a altura vai se manter 24,8, certo? É a mesma altura dos outros aqui. E de largura, eu vou abrir até a calculadora aqui para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar esse cálculo. Eu tenho a minha lombada de 3,5, mais os meus gaps, eu tenho 2 gaps de 6 milímetros, então 1,2, mais as minhas abas para colar aqui dos lados. Eu tenho uma parte aqui que vai sobrepor a capa, certo? Para prender uma coisa na outra, eu vou trabalhar com 2 centímetros, eu não gosto de trabalhar com menos que isso, porque corre mais risco de soltar, certo? Então eu vou ter 2 centímetros para cada lado, então eu vou somar mais 8 centímetros, mais 4 centímetros, né? Desculpa. Então eu vou ter aqui, no total, 8,7 nessa parte central aqui, correto? Então essas aqui são as minhas medidas de revestimento, ok? Então vamos passar para a mesa para a gente fazer essa montagem. Com o tamanho dos meus revestimentos já calculados, agora eu vou só fazer a cobertura dos meus papelões de acordo com o que a gente simulou no computador, certo? Vou começar com os pedaços maiores. A ideia é que seu papelão fique retinho no limite de um dos lados, para que tenha 3 abas aqui, certo? Exatamente igual a gente calculou lá, que a gente simulou lá, porque vai vir uma peça central fechando isso aqui, ok? Colar desse lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a outra metade. Para fazer a cola das abas, eu vou fazer o que eu sempre faço, cortar a quininha aqui na diagonal, ao invés de usar um fio de cabelo. Você pode usar um fio de cabelo se você preferir. Para as abas maiores, eu passo a cola aqui e viro a capa em cima da aba para melhorar o acabamento. Com as duas capas já coladas, eu vou fazer a mesma coisa agora com a lombada, certo? Vou pegar meu revestimento aqui, o meu papelão, vou deixar isso aqui de lado por enquanto. E eu vou medir para que eu consiga colar alinhadinho aqui, certo? Lembrando dos nossos cálculos, a gente tinha 2 centímetros de aba e 0,6 de gap. Com essa marcação feita, eu preciso colar a lombada dessa forma aqui, ó. De forma que ela fique alinhada com essa última linha que eu marquei, certo? E aí o outro lado eu não preciso medir porque eu já fiz essa medida antes, né? Se você tiver cortado aqui certinho a sua largura, a sua medida do outro lado vai estar certa também com 0,6 e com 2 centímetros de aba. Eu vou marcar do outro lado 0,6 depois que eu colar, que eu vou precisar dessa medida para poder colar as capas aqui e alinhar direitinho. Eu vou mostrar, tá? Por enquanto eu vou colar só alinhado com essa linha aqui. Você pode também fazer a distância em cima e embaixo, se você preferir. Eu vou fazer aqui no olho, porque vai ser simples de fazer, tá? Não precisa ficar tão certinho, já que essa parte é a aba interna. Mas você pode medir, obviamente, se você quiser. Lombada colada, agora eu vou só marcar o 0,6 aqui do outro lado que tá faltando.
A ideia aqui agora é a gente usar essas linhas que a gente fez aqui da lombada para poder colar a capa, certo? A gente alinharia dessa forma aqui, ó, com a marcação, porque aí na hora que você virar já vai ficar colado no lugar certinho. Eu vou então passar a cola nessa parte aqui do papel e virar a capa por cima para colar, com cuidado também para manter alinhado em cima e embaixo, certo? No caso ao contrário, né? Em cima e embaixo, fiz errado aqui. Aí você pode usar a própria régua para poder manter alinhado aqui, garantir que vai ficar certinho, tá? Agora que você colou aqui as duas capas, a gente vai virar essa aba aqui que tá faltando dos dois lados. Antes da gente fazer o fechamento aqui com a guarda para esconder tudo isso aqui, eu vou refazer os furos que já tem aqui na lombada, né? Porque eu já tinha feito essa furação no outro caderno e eu vou aproveitar. Então eu vou só refazer isso aqui antes de fechar, né? Porque se eu fechar eu vou ter um pouco mais de dificuldade para refazer, já que eu não vou estar enxergando os furos direito. Eu poderia fazer aqui pela parte de fora, né? Só que eu provavelmente não vou acertar o furo certinho, enquanto aqui pela parte de dentro eu consigo acertar um pouco melhor, né? Fazer uma coisa um pouco mais certinha. E como que eu fiz o cálculo de furo? Como é que eu cheguei nessas medidas e nesse formato aqui que eu vou usar? A minha lombada tá com 3,5 por 20,8 centímetros, que é a medida que já estava no caderno antigo. Como que eu cheguei nessa medida, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender isso para poder fazer o desenho da furação aqui, para eu explicar como que eu fiz. A altura aqui, obviamente, é a mesma altura do caderno, mas o 3,5 vem da largura dos bloquinhos, tá? Eu tenho 5 bloquinhos e cada bloquinho tem aproximadamente 0,6 de altura. É só você pegar o seu bloquinho, colocar a régua na lateral e você vai ter uma ideia aí de qual que é a altura do bloquinho. Então, 5 bloquinhos de 0,6 eu teria uma lombada de 3 centímetros, correto? E por que eu tô trabalhando com 3,5? Eu sempre gosto de trabalhar com meio centímetro a mais para ter um pouquinho de margem aí de respiro para os furos não ficarem muito colados no final da lombada, porque costuma dar um pouquinho errado, costuma ser mais difícil. Eu gosto de trabalhar com esse meio centímetro a mais, que eu acho que fica melhor. Você pode trabalhar até com uma medida maior do que essa, ou menor se você preferir, mas eu não recomendo, ok? Então por isso que eu tenho esse meio centímetro a mais. E como que vai ser feita a furação então? Primeiro vamos dividir aqui as linhas na horizontal. Eu vou fazer aqui um bloquinho, então, de 20,8 de altura por 0,6 de largura. E eu tenho 5 bloquinhos desses, certo? Eu vou simplesmente copiar aqui para a gente conseguir visualizar melhor a nossa padronagem de linhas aqui. E eu vou mudar de cor também, né? Porque senão vai ficar tudo muito confuso. Então, a gente tem isso aqui, a nossa lombada de 3,5 e 5 bloquinhos de 0,6. E os 0,25 aqui de cada lado, sobrando que seria esse meio que tá extra, que eu coloquei como extra. E onde vai ser feita a furação? A gente tem que lembrar que a furação dos bloquinhos é feita no centro de cada bloquinho, certo? É no meio do bloquinho. Você vem aqui para fazer o furo, certo? Você não vai fazer o furo no início do bloquinho, nem no final do bloquinho, é no meio. Então, a furação vai ser aqui, no meio de cada uma dessas linhas que a gente colocou. Considerando que essa primeira parte de cima aqui que tá sobrando é 0,25, ok? Que seria o 0,5 extra que eu coloquei, dividido por 2 para cada lado aqui, né? Um pedaço para cada lado, dá 0,25 essa primeira parte. E qual que é essa segunda parte aqui que tá faltando para a gente chegar no primeiro furo? Se o meu bloquinho tem 0,6 de altura, a metade dele seria 0,3, ok? E a mesma coisa nos outros, a gente tem 0,3 desse bloquinho, 0,3 desse bloquinho de baixo, então aqui entre um furo e outro a gente tem 0,6, que vai se repetir até aqui embaixo. E chegando no final a gente tem a mesma coisa que tem aqui em cima, 0,3 do bloquinho mais 0,25 do espaço extra, né, que dá 0,55 no total. Já vou até substituir aqui e colocar aqui embaixo. Então essas são as distâncias das nossas linhas de furo. Eu vou apagar isso aqui, essas linhas verdes, e vou só fazer as linhas normais, as linhas de furo, para não ficar confuso, né? Eu vou trocar a cor aqui e depois eu apago o verde, só pra gente não perder o raciocínio aqui, ok? A gente não perder as nossas guias aqui.
Então eu vou tirar o verde, que seriam os meus bloquinhos, e vou deixar só as minhas linhas de furo, ok? Nessas medidas aqui. E quais seriam as linhas de furo vertical? Eu vou dividir isso aqui no centro, porque eu quero que fique um losango para cada metade do bloquinho. Então eu vou dividir no centro, porque fica mais fácil, certo? Se eu tenho aqui 20,8 de altura, eu teria um centro, deixa eu colocar a altura aqui de 3,5, que é a lombada, eu teria o centro de 15,4, certo? De 15,4 não, perdão, 10,4. Então, dividindo na metade, eu teria isso aqui. Para fazer o losango, eu vou tirar uma borda aqui de cada uma dessas metades de 1,5, porque eu não quero fazer o centro, obviamente, o centro não, o furo, no limite, né, da capa. Não tem como, eu preciso de uma certa margem. Então, eu vou trabalhar com essa margem de 1,5 para cada lado. Isso é totalmente arbitrário, você pode alterar se você quiser. Então, tem uma margem aqui de 1,5 para o lado de cá, uma margem de 1,5 aqui do centro, e a mesma coisa na outra metade do nosso bloquinho. Ok? Então já tenho aqui as minhas primeiras linhas de furo. Essa linha central aqui não vai existir, tá? Deixa eu até deletar ela para não ficar confuso. A gente tem por enquanto essas linhas aqui, ok? Vai ter um losango desse lado de cá. Deixa eu fazer o desenho do losango também para ficar mais fácil de enxergar. O que eu quero é isso aqui, ó. Ter um losango de cada lado, só que não vai ser um losango preenchido, né? Vai ser um losango de linhas. Você pode, se você quiser, inclusive, fazer isso aqui que eu fiz, fazer as formas no seu computador e usar as interseções aqui, ó, onde uma linha cruza com a outra, como os pontos que você precisa. No meu caso, eu fiz, na época que eu fiz o outro caderno, eu fiz as medidas manualmente. Então, eu vou trabalhar com as medidas que eu estava fazendo. Você poderia fazer dessa forma se você quisesse, só fazendo um furo aqui nas interseções, ok? Mas... então, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar, na verdade, o losango aqui para ficar mais fácil de enxergar e vou só criar as bolinhas de furo. Então, eu tenho aqui na linha central um ponto aqui, um furo em cada ponto. Aqui tá tudo certo, seria essa medida mesmo, porque eu já tinha calculado as linhas verticais. E aí, qual que é a medida que eu vou usar para as outras partes aqui? Eu vou fazer com 1,5 a menos aqui para cada lado. Então, eu vou pegar esse 1,5 aqui que eu já tinha colocado, só para eu saber onde é a interseção, vou copiar a bolinha aqui, então meu outro furo aqui seria em 1,5, nessa interseção dessa linha aqui, e vou fazer 1,5 novamente para o centro. Vou só copiar isso para cá, que essa distância aqui já é de 1,5, né, para facilitar. Vou pegar essas bolinhas, copiar para a próxima interseção, porém na linha de cima, certo? E de baixo aqui, para fazer o meu losango. Aí eu vou pegar essa mesma distância de 1,5, passar para o lado de lá e fazer a mesma coisa, copiar as bolinhas aqui, pegar 1,5 e copiar essas bolinhas das outras linhas aqui. E aqui o meu losango não vai ter essa ponta, tá vendo? Ele vai ter uma linha aqui nessa parte de cima. Ele vai ser um losango com uma ponta meio quadradinha, tá? Então vai ficar dessa forma. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ter uma linha aqui, outra linha nessa de baixo e uma linha mais comprida aqui no centro. Quando estiver prontinho vai ficar mais claro para vocês entenderem essa padronagem. Então eu vou só copiar essas bolinhas aqui todas pro outro lado. Eu vou tirar essas linhas aqui que eu usei. O que eu teria é só isso aqui. Deixa eu até mudar a cor também aqui das linhas para ficar mais fácil de enxergar. E vou mudar a cor das bolinhas também. Eu teria isso aqui. Essa é a padronagem que eu vou fazer nos meus cadernos, na minha capa e nos meus cadernos, né? Então, inclusive, você pode fazer isso no computador e imprimir esse gabarito para você usar, que eu acho que fica mais fácil. Mas você pode fazer no papel se você quiser, tá? Então, essas aqui vão ser as minhas medidas. A gente só vai passar... eu só vou refazer a furação na guarda, na lombada, para daí a gente costurar efetivamente, já que o meu já tá tudo furado. Eu vou explicar direitinho para vocês na mesa. Vou começar então refazendo esses furos. Vou colocar a minha base de furo aqui embaixo, para eu não ter problema de furar a minha base de corte, né? E vou atravessar aqui em todos. Só esse último furo aqui que tá um pouco mais tampado, que eu não tô enxergando, eu vou tentar furar ele pela parte de fora mesmo. Furação refeita, agora eu vou só fechar essa aqui com a guarda. Para fazer o fechamento aqui você tem duas formas. Você pode fazer a capa inteira com um único papel, com um único revestimento, se você tiver um que dê tamanho suficiente para isso, ou você pode fazer em duas metades, assim como a gente fez na parte de fora. Eu vou optar por essa segunda opção, porque eu quero fazer dessas mesmas cores aqui. Vou fazer um centro
marrom e as laterais vermelhas. Então, primeiro, eu vou colar 2 laterais vermelhas. Eu tenho aqui papel Color Plus, 180 gramas. Esse papel Color Plus aqui, vermelho, é o Pequim, se eu não me engano. Não tenho certeza absoluta, mas é um vermelho vivo, tá vendo? E esse outro aqui, que é o marrom, que é o Color Plus Marrocos, tá? Então, eu vou colar primeiro a parte vermelha central aqui, lateral, aliás, dos 2 lados, e depois vir com o marrom para fechar exatamente igual eu fiz na capa, tá? Eu acho que fica bem legal para esse tipo de projeto. E quais são as medidas que eu tô usando? Na altura, eu tô fazendo o meu papel 6 milímetros menor do que a altura da capa, e na largura, eu tô fazendo 3 milímetros somente, ok? Porque eu tô considerando só um lado, já que é um papel que vai ser menor, que vai ocupar só um lado, tá? Então 6 milímetros na altura, 3 milímetros na lateral, você pode adaptar da forma como você quiser. Mesma coisa, obviamente, pro papel do outro lado, ok? Então eu vou colar isso aqui primeiro, eu vou passar a cola aqui na capa, sempre no papelão, porque o papel absorve muita cola e ele acaba envergando e estragando com mais facilidade. E eu vou só complementar realmente no papel aqui, igual eu sempre faço em todas as minhas capas. Eu vou mostrar aqui. Fiz o principal aqui na guarda, aí eu vou completar só as beiradinhas no papel colorido. Para colar o do centro, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou passar a cola aqui só nessa parte central e nas laterais eu vou passar na própria folha de papel para não correr o risco de manchar essa parte de dentro aqui com cola saindo para os lados, tá? Aqui a guarda acabou ficando super torta do lado aqui, porque eu alinhei com essa parte de cima para deixar ele rente aqui, tá vendo? Com a parte do revestimento do lado de fora e para tentar esconder o máximo possível dessas pontinhas vermelhas aqui. Então acabou ficando um pouquinho torto aqui na parte de cima, que deixou essa parte de baixo torta, tá vendo? Ficou desalinhado o final do marrom aqui da guarda com a capa. Mas na parte de dentro é menos problemático, o importante é que a parte de fora esteja mais alinhada. Aqui no resultado final não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas fiquem atentos a isso aqui, tentem alinhar sempre em cima e embaixo ao mesmo tempo, ao invés de tentar esconder as pontinhas vermelhas, que foi o que eu tentei fazer aqui, tá? As pontinhas aqui são de menos, é mais interessante se ficar alinhado aqui nesse comprimento todo, ok? Então só dá uma marcadinha na lombada. E eu vou refazer os furos usando os furos da parte de fora, né? Que agora eu tampei com a guarda, mas como eu já tinha refeito antes para não perder, eu vou só refazer pela parte de fora. Se você estiver fazendo do zero, você vai imprimir o seu gabarito ou fazer o gabarito na mão, igual eu mostrei para vocês aí no computador direitinho, as medidas e tudo mais. E aí você usa esse gabarito aqui na parte de fora. Você marca bem a sua lombada para você saber os limites aqui e alinha o papel do seu gabarito com essa lombada para poder fazer a furação. Tudo colado, eu vou dar uma dobrada, tá? Para poder já deixar no formato certinho. Dobra com cuidado primeiro, não vai com muita força, que a gente vai precisar disso aqui dobrado para conseguir fazer o caderno, né? Então vou só refazer os furos aqui e aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço a furação do miolo. Aqui, como eu acabei de colar, tá saindo um pouco de cola dos furos, mas eu tô tirando assim que sai, que vaza aqui, eu já tiro para não ficar marcado, tá? Para não sujar do lado de fora. Pode ser que isso aconteça com um de vocês também, que a cola deu uma vazada aqui pelo furo. Como que eu recomendo fazer a furação do miolo? Pela parte de dentro, você vai pegar os seus bloquinhos, né? Depois que eles já estiverem dobrados e cortados, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz. Você corta quando a sua folha estiver aberta, né? Você corta a sua folha na altura que você quiser, dobra e só depois de dobrado que aí você vai cortar a largura para poder tirar as pontinhas duplas aqui, todas as pontas que estão desalinhadas, certo? Esse caderno aqui, só para vocês saberem, eu tô usando 10 folhas 180 gramas bullet, ok? Então ele é bem grossinho, ele fica mais altinho mesmo e ele é um pouquinho mais difícil de costurar, porque ele é mais grosso, né? Então o caderno fica mais espesso, mas dá certinho. E aí você vai alinhar os seus cadernos, vai pegar os seus cadernos aqui, pega um primeiro qualquer, né? Você vai alinhar na vertical com a sua capa, ok? Ele tem que ficar alinhadinho aqui com a mesma distância em cima e embaixo. E aí você vai marcar pelo lado de fora
os furos, exatamente onde os furos vão ser feitos. Você vai pegar a sua lapiseira e marcar efetivamente com muita atenção que aqui cada fileira de caderno vai ter a furação diferente, certo? Cada losango, cada parte do losango aqui tem uma furação diferente, mais aberta, mais fechada. Então, a ordem que você fizer a furação, você tem que manter da organização dos caderninhos para que você consiga costurar corretamente. Então, você vai alinhar aqui, faz a marcação aqui do lado de fora, certo? Onde estão os seus furos. Pega essa primeira folha, você vai vir com a sua base de furo aqui, colocar a folha por cima e fazer a furação. O meu aqui, como vocês estão vendo, já tá furado. Aí você vem, faz a furação disso aqui, pega o restante do seu bloquinho, coloca essa folha que você tá usando de gabarito na parte de dentro, alinha bem as folhas, e aí você faz a furação ou usando um berço de furo, ou dessa forma mesmo, simplesmente colocando, segurando, e vindo com o seu agulhão aqui na parte de dentro para furar, fechando ele aqui na sua mão, certo? Para você conseguir atravessar retinho, sem ficar torto, ok? Depois de feito o furo, você volta essa folha de gabarito pro lado de fora, porque ela é uma folha do lado de fora, né? Você não pode deixar ela do lado de dentro, senão ela vai ficar aparecendo aqui, né? Se você esquecer ela do lado de dentro, ela fica pra fora, tá vendo? Porque ela foi cortada do lado de fora, então ela é um pouquinho menor. E aí você vai fazer isso com todos os seus bloquinhos, lembrando de manter eles na ordem, para que os seus furos fiquem na ordem da costura, tá vendo? Depois de terminado, eles vão ficar dessa forma, já com a forma da costura aqui mesmo, tá vendo? A mesma forma da capa, os meus furos estão um pouquinho maiores, um pouco mais arrombados, porque como eu já fiz esses furos, já costurei, etc., eles já estão um pouquinho mais estragados, né? Mas eu vou usar assim dessa forma mesmo. E os seus provavelmente vão estar mais bonitinhos, ok? E aí sim, a gente vai passar para costura. Para costura a gente vai pegar de bloquinho em bloquinho, então eu vou pegar o primeiro aqui e deixar o restante de lado, lembrando de observar a furação que tem que coincidir aqui a capa com a furação do bloquinho. A quantidade de linha que a gente vai usar vai ser aproximadamente 2 vezes a altura do bloquinho. Você pega a sua linha aqui e iguala 2 vezes aqui em quantidade de linha aproximadamente, ok? Tô usando uma linha encerada vermelha porque eu quero fazer o contraste com a capa, certo? Eu acho que vai ficar legal aqui, exatamente igual tava o caderno anterior, né, o caderno original, porém dessa vez eu tenho o vermelho também na capa, que eu acho que vai ficar legal. Vou vir aqui, dou o primeiro furo na parte de dentro, vou sair primeiro no bloquinho, tá, que nesse início eu acho mais fácil, deixo uma ponta aqui para dar o nó na parte de dentro e vou sair no furo correspondente da capa. Cuidado para não puxar tudo, né, e não sair daqui do interior, só o suficiente para você ficar justinho aqui na parte de dentro. E essa costura é basicamente entre e sai, tá? É só isso. Você vai passar para o próximo furo na mesma linha aqui, certo? Vou também entrar primeiro na capa e depois no bloquinho, que nesse início que tá tudo mais solto fica mais fácil. Ajusto aqui, puxa a linha para ficar bem justinho. E aí eu vou entrar no bloquinho. Sai no próximo. Pode sair na capa de uma vez, se você achar mais fácil. Agora que ele já tá começando a ficar alinhado com a capa, já fica mais simples, né, de você atravessar de uma vez. Puxou, segura essa linha do lado de cá para você conseguir puxar a linha e deixar desse lado aqui, né, para deixar bem tensionadinho e bem preso. Lembrando de sempre tensionar pro lado que você tá costurando, certo? Aqui eu tô costurando da esquerda para direita, então tensiona pro mesmo sentido. E aí você entra no último furo dessa fileira. Puxou a linha para deixar bem tensionado, puxa do outro lado também, e aí a gente vai dar um nó na parte de dentro. Vou pegar a linha que sobrou, vou passar aqui embaixo dessa linha que já tá aqui, e vou entrar dentro desse loop aqui para dar o nó. Vou fazer de novo. E vou passar por baixo para prender a pontinha e ficar preso, né? Não ficar saindo para fora do caderno. E aí eu corto o excesso. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Você até poderia ter deixado um pouco mais de linha para ficar mais fácil de dar o nó, tá? Eu até recomendo que você faça isso. Passa de baixo aqui, passa por dentro do loop e puxa. Faz a mesma coisa para finalizar o nó. Passa de baixo de novo, passa por dentro do loop e puxa. Passa a pontinha por baixo para segurar. E aqui eu não vou cortar o excesso porque eu já cortei, né? Ele já tá pequenininho. Só ajustar essas pontas aqui porque elas estão soltando. Você pode dar mais de uma volta em volta dessa linha que tá aqui, né, pra ficar mais presinho e não ficar desse jeito, tá vendo? Pode dar uma enrolada mesmo nessa que tá aqui. Prendeu, você vai passar pro próximo bloquinho. Confere a furação, né, se você pegou o bloquinho da próxima fileira certinho.
pega mais linha, aqui você vai tirar, né, da agulha e vai pegar mais, já que você tá passando pro próximo, tá? 2 vezes a altura, faz a mesma coisa, da parte de dentro, sai pelo primeiro furo, sai no furo correspondente da capa. Deixa um pedaço de linha para dar um nó, eu vou tentar deixar um pedaço um pouco maior, tá? Para facilitar aqui. E você vai fazer a mesma coisa, entra e sai até o final. E você vai repetindo isso em todas as linhas, tá? Com os seus respectivos bloquinhos, para finalizar a padronagem. A costura aqui realmente é muito simples, é só entra e sai mesmo. Quando você chegar no final, a sua costura vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Que foi o desenho que a gente fez no computador dos 2 losangos aqui. E você pode fazer, obviamente, com mais linhas, né? Se você quiser mais bloquinhos, né? Mais detalhes, ou menos linhas eu acho que seria mais complicado, né? Porque a gente não teria uma linha central o suficiente aqui para poder fazer o restante, né? Você precisa ter um número ímpar para você conseguir fazer essa padronagem. Se você tiver um número par, você não vai conseguir fazer desse jeito. E se você tiver só 3, por exemplo, você ficaria só com esses centrais aqui, que não fica fica parecendo um losango, porém não tanto, né? Você teria que aumentar a distância aqui, talvez, entre as linhas para parecer um pouco mais, mas eu acho que com pelo menos 5 é o que fica interessante, ok? Mas você adapta aí da forma como você quiser pro seu caderno. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer tipo de dúvida, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E me fala o que vocês acharam do projeto, se vocês gostaram do caderno como ele ficou agora, ou se vocês preferiam como estava antes. Se vocês têm qualquer tipo de sugestão de conteúdo, também algum tipo de vídeo que eu possa gravar, também manda pra mim nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo.